dessa discussão aqui, então quem trabalha com tecnologia não conseguindo lidar com ela. Mas um pouquinho aqui do que a plataforma faz. A plataforma ela começou nesse mundo de tecnologia, de blockchain, em 2014 com a parte de arquitetura, 2015 com programação e 2016 pilotando projetos na área de resíduos. A gente começou com resíduos, sempre brinco, a gente começou pela porta de trás das indústrias, né, controlando a geração de perdas produtivas na Renault, em Curitiba, que foi o nosso first user dentro desse processo, e a gente foi mudando aí um pouco da nossa cadeia de processos, porque a gente chama de produção sustentável ou aceleração produtiva. Tá? E hoje, se a gente pegar, então, toda a cadeia de supply chain no Brasil, a gente está falando de um mercado de 7,3 trilhões de reais. Tá? É o PIB brasileiro. Ou seja, o custo logístico dentro desse PIB é 12,7%. Então, a gente vai considerar que dentro das condições continentais do Brasil, mais de um décimo de um custo de um produto ele se torna logístico. E considerando, então, estava comentando aí, que o Vicente estava comentando, né, o aumento da produção de soja e o aumento do valor da saca, né, que está um absurdo, né? Meu sogro lá está soltando rojão todo dia ali. Chegando a Então, 150, 150. pô, o milho, ele fica alegre com o milho, fica alegre com a soja, está alegre com tudo aí, desde aí do início desse ano. E números que nunca se tiveram antes, mas o custo logístico ainda atrapalha. Então, é inacreditável se for considerar alguns dados meio interessantes do Brasil. A maior frota de veículos da bitrens do Brasil ela é em Rondonópolis. Inacreditável. Se você for ver o número de emplacamentos Brasil, Rondonópolis lidera o número de emplacamentos de bitrens no Brasil. Mas por quê? Porque não tem. E olha que Rondonópolis ainda tem trem para chegar lá, mas mesmo assim você não consegue escoar, você não consegue dar vazão a essa produção. Então essa falta de estrutura brasileira, ela pesa. Mas se eu for pensar numa cadeia produtiva, 40% que se produz no Brasil não chega à mesa do brasileiro. Se perde durante todo esse processo e a gente considera já no nosso custo Brasil como inerente ao nosso processo. Mas se fosse uma indústria papeleira, por exemplo, se ela falar, não, tudo que eu vou produzir de papel eu vou perder 40%, ela não ia existir. Porque no papel, se você vai pegar uma gráfica, o máximo que aceita de perda produtiva é 20%. Se eu for falar em embalagens plásticas, se eu vou falar, então, em sacos de stand-up pouch, que a gente chama, ou aqueles BOPPs, que são as embalagens de batata frita, 8% é o que a gente pode considerar como perda produtiva. E quando a gente fala em alimento no Brasil, a gente chega a 40%. Só que o problema é que, além de você ter uma perda muito grande dentro de todo esse processo, você também tem todo o custo e a responsabilidade depois dessa destinação. E no caso do Brasil, a gente não tem destinação para tudo. E o número 40% fica seguindo a gente, né? Porque pela BRELP, que é a Associação Brasileira de Limpeza Urbana, o ano passado eles chegaram no seguinte valor, que 41,3% de todo o lixo que é destinado no Brasil é destinado de forma incorreta. No fringir dos ovos, é matéria-prima que a gente está jogando fora. Então, toda a lógica da plataforma foi criar o que a gente chama de blockchain as a service. E entender o quê? Toda essa cadeia de suprimentos, entendendo os processos de todo o supply chain, ou seja, desde a extração da matéria-prima, da manufatura de um produto, das perdas inerentes ao processo desse produto, o seu descarte no ente privado, mas a sua relação com as cidades. Se você for considerar a cidade de São Paulo, ela gera entre 18 a 20 mil toneladas dia de resíduo. E é uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, ou seja, ela é 25, um pouco mais de 25% que toda a população do estado de São Paulo, que é uma população de 44 milhões de habitantes, ela chega a ser quase que 6% da população brasileira, tá? E ela gera 10% de todo o lixo do Brasil. É inacreditável, então, como a gente tem aqui em São Paulo, essa densidade de descarte.
E claro, quanto mais denso o local, mais embalagens a gente vai ter, mais consumo, mais produtos, e a gente está jogando o quê? Sourcing, a gente está jogando matéria-prima fora. Mas, pegando essa lógica da aceleração de produção mais livre, o Eduardo falou, pô, um prêmio que você recebeu na semana passada, Davos. Na verdade, eu faço parte do... Eu sou Technology Pioneer do World Economic Forum desde 2018, né? A Truckpad, ela virou Technology Pioneer esse ano. Eu fui o segundo Technology Pioneer da história do Brasil. Até foi uma outra indústria de agro também, que é o pessoal lá da AgroSmart, a Mariana, junto comigo. A gente começou lá em 2018 no fórum. E eu assumi em janeiro, né, durante a reunião de Davos desse ano, 2 grupos de trabalho do Fórum Econômico Mundial. E muito dentro do que o Stefan falou, né, a falta de aceite dos entes da cadeia de darem dados. Então, o nosso próximo problema do blockchain é o que a gente chama de data sharing. Tem empresa que não quer entregar o seu dado para outra empresa dentro de um protocolo de blockchain por achar que ela vai perder, como o Stefano falou, algum tipo de ganho comercial, alguma vantagem competitiva. Então, o data sharing está sendo muito discutido. Até onde eu vou permissionar o dado que eu quero distribuir dentro de uma cadeia? Porém, todo mundo ficou muito espantado com o que o CEO da BlackRock falou em janeiro, referente a que a partir de agora ele só estaria investindo em empresas que tivessem dentro dos ODS, né, dentro dos indicadores ambientais no mundo, com bons indicadores, ele investiria nessa empresa. O pessoal achou interessante, saiu na mídia, saiu no jornal. Hoje, se você for falar, várias empresas estão mudando essa lógica de que elas têm que ser mais sustentáveis para que o seu valor de bolsa aumente. O problema é que a gente tem o fator Volkswagen. Tá? E o que é o fator Volkswagen? É uma indústria que investiu numa tecnologia para burlar um input. Ou seja, eles investiram numa tecnologia em que ela dava outro resultado quando você fazia o quê? A aferição da emissão de CO2. Então, a partir disso, é que se deu muita força na Europa para tecnologias de rastreabilidade de indicadores. E aí que começou a entrar a discussão do blockchain no Conselho Europeu. E a partir disso, o blockchain ele veio como uma forma de fazer essa rastreabilidade completa de sistemas de manufatura, apoiando, então, todos os indicadores que estão colocando para o mundo até 2030. E se a gente acha que esses indicadores eles são apenas de geração de resíduos ou de emissão de CO2, a gente está muito longe disso. Por quê? Primeiro, eles querem informação validada de cadeia em cadeia. Se a gente for validar cadeia em cadeia, tem muito dado no entorno disso. Um indicador ambiental ele pode se tornar um indicador financeiro. Esse indicador financeiro ele pode se transformar em previsão econômica. Essa previsão econômica ela pode definir qual vai ser o PIB daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Então, quando a gente começa a ter essa lógica de coletar dados, sendo esses dados possivelmente imutáveis dentro da minha lógica, a minha previsibilidade ela fica maior e minha tendência a erro ela fica menor. Porém, a gente tem um problema muito sério disso, que o Stefan falou muito bem, regulamentação. Inacreditavelmente, a LGPD, que ainda não entra nessa relação B2B, que é uma relação de empresa para empresa, mas ela entra numa relação B2C, que é empresa para consumidor, ela está trazendo um pouco disso. Porque entendo que foi uma legislação que começou na Europa e nunca antes uma regulamentação, ela começou de forma tão devastadora, ela está sendo replicada no mundo inteiro, tentando ter nela padrões globais. Claro que cada país tem as suas alterações dentro dessa regulamentação, mas no que tange a base dela, ela vai ser muito similar no mundo inteiro. E a gente já está discutindo agora a próxima parte dessa relação, que é a parte do quê? Da relação B2B. Porque as empresas, querendo ou não, são o polo do drive econômico no mundo. Então, assim, uma coisa muito interessante que foi discutida dentro desse processo é que tem 4 soluções do que a gente chama da Revolução Industrial, Industrial Revolution, né? Então, é a famosa 4.0, Indústria 4.0, que vão mudar esse processo do que a gente vai confiar e do que a gente vai colocar. Entre eles, dividimos em 4 setores dentro desses estudos. Então, a indústria automotiva, que tem um grande impacto,
Eletroeletrônicos, que tem outro grande impacto de referente aos tipos de matérias-primas e também a forma de consumo, né? Porque o nosso consumo ele foi deixando de ser analógico para se tornar um consumo mais digital de tecnologias, então existe ainda uma demanda reprimida de troca de tecnologias, alimentos e bebidas, fato, básico, e a indústria que é a mais poluente do mundo, que é a têxtil. Entenda que para você ter a cor de uma calça jeans, você usa 40 litros de água por calça. Se você aplicasse tecnologias de ozônio, você utilizaria 1 litro de água para isso. Mas a indústria não vai investir na tecnologia de ozônio tão cedo. Então, o que ela vai? Consegue-se ter processos antigos dentro de estruturas mecanizadas, mas que os conceitos eles não são conceitos que a gente chama sustentáveis. 40 litros de água para cada casa atingida. A mesma água que você usa para agricultura e a mesma água que você usa para consumir. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso do Brasil, a gente não tem o conceito de água produtiva. A água nossa de consumo é mesmo a nossa água de processo. Se a gente for considerar que no mundo apenas 0,003% da água é potável, a gente está colocando em risco alguns daqueles processos que a gente chama de necessários para a sustentabilidade do modo de vida atual. Porém, quando você definiu essas 4 divisões de mercados a serem estudados com indicadores ambientais para reduzir seu impacto de poluição, você tem que definir também quais são as tecnologias que a gente vai aplicar para isso. Entre elas, manufatura avançada, novos tipos de materiais, então tem a lógica dos biopolímeros, que são os bioplásticos a partir de cana-de-açúcar, em que o Brasil é líder mundial. Eu mesmo fiz em 2015 todo o approach técnico da Prefeitura de São Paulo da criação da lei das sacolas bioplásticas na cidade de São Paulo, que se tornou também a lei da cidade de Rio de Janeiro, em que a gente reduziu o consumo plástico em 37%, trocando ainda praticamente 50% da fonte matéria-prima de sacolas advindas de nafta para as de biopolímeros, agricultura avançada, eficiência fabril, mas rastreabilidade. O que estão me vendendo é uma verdade, e dentro da lógica de rastreabilidade, é impossível não falar de blockchain. Porque, por mais que os dados sejam imutáveis, não quer dizer que os dados eles vão trazer para a gente o que a gente chama de inconsistências de produção. E por que são inconsistências de produção? O que eu quero dizer? Problemas no processo produtivo que são inerentes a esse processo. E se a gente pega essa inerência de problemas de processo, no caso Brasil, quando eu produzo algo, eu não tenho apenas meu standard, meu padrão fabril da minha fábrica. Eu tenho atendimento legal, eu tenho atendimento trabalhista, eu tenho produtos que devem ser controlados. Então, vocês pegam aí, em Curitiba tem a Britanite, ela produz explosivos. Você tem que controlar toda a matéria-prima. Mesmo o descarte da Britanite, se não for controlado, ele pode virar insumo para fazer explosivos, para fazer dinamite. Então, existem várias responsabilidades, não só técnicas, mas que elas são responsabilidades legais. Isso faz parte da gestão compartilhada de cadeia. Porque, digamos que eu sou uma grande indústria e eu estou produzindo um produto dentro de todos os conceitos de controle e o meu fornecedor está fazendo a mesma coisa, como o Eduardo comentou, né? Uma vez por ano, vai lá o cara, faz auditoria é de 8 horas, ficam 6 horas na churrascaria. Desculpe, qual que é a lógica? Não, vamos almoçar às 11 e voltamos às 3. Muita fábrica faz isso. E assim, é um processo auditado numa data conhecida que o pessoal fica se preparando uma semana antes para, vamos fazer o cara passar por esse corredor. Então, o blockchain, o que ele nos traz é auditoria do processo contínuo em tempo real. Essa é a grande lógica. Porque se você tiver um input de todo o processo que você quer, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, você não precisa de auditoria. Os dados são imutáveis, mas os erros também são registrados. Esse é o problema do blockchain. Porque ele traz dentro desse processo, por mais que eu erre um input ou erre um dado, eu posso corrigir, eu vou colocar um bloco sobre o outro. Mas o bloco anterior, ele continua lá. Ele aparece registrado. E esse é um processo de telhado de vidro para muitas empresas. Tem muita empresa que a gente chega, eu falo, cara, eles chegam para mim e falam, olha, você traz transparência demais. Ou, o meu cliente não quer tanta transparência. Então, quando você pega essas 5
vertentes tecnológicas que o World Economic Forum está pedindo para que todas as grandes corporações mundiais sigam, a mais difícil de ser aceita é a rastreabilidade. Porque quando você pega grandes marcas, grandes cadeias de suprimentos e coloca junto para discutir o que eles vão trocar de informação, as restrições entre eles são muitas. É muito comum em processos automotivos, por exemplo, o famoso gato por lebre. Eu estou te vendendo essa resina aqui, mas olha, porque eu comprei agora que o dólar teve alta, então eu tenho que aplicar esse preço. Mas na verdade é material de estoque de 6 meses atrás. Então, a perda financeira num open source de processo pode ser muito grande com aqueles que trabalham muito com o que a gente chama que o blockchain resolve, que é o lack of trust, que é a falta de confiança dentro do processo. E tem um problema muito grande também, que muitas empresas elas acabam utilizando, querendo utilizar blockchain, elas já vamos utilizar blockchain. Por que você quer utilizar blockchain? Não sei, acho legal. Blockchain tem o risco de virar hype. Esse é um grande problema. Você só deve aplicar o blockchain se você tiver falta de confiança no processo. Eu não vejo lógica nenhuma de aplicar tecnologia blockchain dentro de um processo fechado de uma indústria, em que você não está lidando com esse processo com nenhum fornecedor. Se você não confia nem no teu processo interno, então, desculpe, você não confia em nada. Blockchain você utiliza, no mínimo, se eu tiver 3 atores completamente distintos dentro dessa cadeia de suprimentos, em que esses 3 atores têm que me prover os mesmos dados sem saber o dado futuro ou o dado passado. Por quê? Porque é assim que a gente busca inconsistências. Dentro desse processo, a plataforma criou inúmeros módulos, e a gente não é especialista em nada, quem é especialista são os nossos clientes, que acabam criando para a gente as necessidades do que eles querem rastrear. Então a gente começou lá, em 2016 com a Renault, rastreando lixo, e hoje a gente rastreia cadeias produtivas como um todo. Então, hoje, o que a gente tem? São portais white label, que é o que? A marca de um cliente, então a Riachuelo. A gente controla as 382 lojas da Riachuelo do Brasil. A gente controla as roupas que chegam em cada loja e os cabides que voltam. Mas controlar cabide? Cara, cabide para esses caras é patrimônio. São mais de 100 milhões de reais em cabide. Então, há 10 anos atrás, a gente pegava e saía com a roupa e levava o cabide junto. Hoje não, o cara tira e guarda o cabide. Por quê? Porque se tornou patrimônio para ele. Antes de utilizar esse processo, sapatos, bijuterias são vendidas, perfumes, eram entregues em caixas. Essas caixas eram jogadas fora na loja. Então, você fazia a reposição de caixa todo mês. A partir que a caixa começou a retornar no processo, eles compram hoje caixa uma vez ao ano. A redução parece pouca, mas não. Só em caixa, a redução deles foi algo em torno de 9 milhões de reais ao ano. Então, a partir que você conhece, tudo aquilo que você mensura, você consegue controlar. Você não controla aquilo que não mensura. E o blockchain é excelente porque ele acaba sendo uma auditoria, porque é a rastreabilidade em tempo real. Só que é muito complicada essa rastreabilidade e essa auditoria, porque por mais que às vezes você tenha uma falha processual, você mostra deficiências gritantes. Então, eu não vou falar, mas tem uma rede de mercados que a gente trabalha, que nos 3 primeiros pilotos que aconteceram com eles, e hoje a gente vai para todas as lojas do Brasil, os 3 gerentes de loja foram demitidos. E não porque ele estava roubando, é porque ele não estava controlando. Então, o que acontece? A partir que você mensura, todas as empresas elas têm pontos que elas têm que ter de melhoria. Só que ela está tão no dia a dia que ela não consegue trabalhar com isso. Quando tem um sistema que começa a mostrar todos os seus gaps, isso se aflora de uma forma que é muito complicado. Tem indústrias que não conseguem lidar com esse tipo de situação. Então, hoje a gente criou mais de 1.200 funcionalidades feitas pelos nossos clientes, então eles dizem as questões que eles precisam. A gente conseguiu colocar esse network no blockchain no que a gente chama de funcionalidades em microserviços. Ele consegue escolher as funcionalidades que ele quer utilizar, porque senão você fica com um elefante branco. Imagina, você abre um sistema, você tem 1.200 funcionalidades de sistema, você não sai do zero. Tá? Então, antes de começar, ele escolhe quais são as funcionalidades com que ele quer trabalhar, que indicadores que ele quer construir, e a gente faz essa rastreabilidade em tempo real, acompanhando todo o flow do processo. Só que o interessante é que aqui a gente já utiliza vários tipos de tecnologia. Você utiliza a IoT, a gente consegue controlar desde o GPS dos caminhões também, a gente consegue
colocar sensorizar, que a gente chama de cobotics, que é memorização de dados a partir de sensores, fazer APIs com sistemas mandatórios. Porque uma coisa muito interessante, quando você vai pensar no valor de uma empresa na bolsa, na NYSE, por exemplo, em Nova York, é que a empresa tem SAP. Se uma empresa tem SAP, o valor dela de ação já tem uma diferença entre 8% a 18%. É o que muda a ação dela. Por quê? Porque você controla a invoice e você controla cada emissão dela. Então, o SAP é uma auditoria, na verdade. Todo mundo fala, pô, o SAP é uma droga, eu entro, é super difícil de entrar, pô, o user experience do SAP não é legal. Mas, cara, é uma auditoria em tempo real, sobre todas as notas e todos os processos contábeis de uma empresa. Então, por isso que o SAP é utilizado. O simples fato de você colocar ele já aumenta o valor da tua empresa, tá? Quando você está listado em bolsa. Por quê? Porque é uma auditoria em tempo real. Quando você vai pegar o indicador de uma empresa que em bolsa também hoje tem indicadores ambientais, há um bloco de papel dessa espessura em que você contrata uma Deloitte, uma KPMG, claro, consultorias de primeiro mundo, mas ele é estático. Você tem que acreditar no auditor. Então o blockchain para indicadores ambientais, ele está trazendo isso que o SAP traz hoje para indicadores financeiros. E o que a gente desenvolveu dentro do nosso processo, como Blockchain as a Service, é uma rede aberta em que uma empresa entra e ela cadastra seus fornecedores. E os fornecedores eles vão entrando. Então, hoje, dentro do processo privado permissionado da Plataforma Verde, a gente tem algo em torno de 35 mil empresas dentro do processo privado, tá? Que tem relacionamento com os nossos 2 mil clientes. Então, essa relação, ele vai aumentando as camadas. E como é que ele força, que o Stefan comentou muito bem, né? Como é que a pessoa adota? Pega o caso, por exemplo, da Eurofarma no Brasil, em que o Billy colocou lá, o presidente da Eurofarma colocou na exame, olha, fornecedor da Eurofarma que não entrar, por exemplo, na plataforma verde até 2021, deixa de ser fornecedor da Eurofarma no dia 1º de janeiro de 2021. Então agora a gente está com uma loucura de um monte desses fornecedores, faltando aí 3 meses aí para acabar o ano, querendo entrar dentro do processo. Só que o senhor falou uma coisa muito interessante também, né? Que é o last mile, que a gente chama de soft landing. Quando você fala em processos produtivos, não é entrar numa plataforma. Tem todo um setup, tem todo um cadastramento, tem de ver aonde vai vir esse dado, se esse dado vai ser imputado manualmente, se vai ser por QR Code, se vai ser por API, se tem sistema mandatório. Tudo isso toma muito tempo dentro do processo. Porque quando você vai colocar um rastreio de cadeia dentro de uma tecnologia blockchain, na verdade é a tua regra de negócio. E a regra de negócio ela é discutida a todo momento e ela pode mudar. Então, como é que você vai colocar mudanças de regra de negócio num sistema intertravado como o blockchain? É muito difícil se você não tiver o que a gente chama de esforço físico. Não adianta entrar numa plataforma e falar ela vai fazer sozinho. Numa cadeia produtiva, o esforço físico para você plotar toda uma lógica de rastreio de cadeia é muito grande. E você tem fluxos logísticos internos e internos. Então, você pega o caso agora do Brasil. O Brasil colocou uma lei, começa dia 1º de janeiro, do Manifesto de Transporte de Resíduos Eletrônicos para toda e qualquer empresa do Brasil. Então, é uma loucura. Então, é uma loucura. Por quê? Porque você tem uma lei federal que não domina por leis estaduais, por leis municipais. São 167 variações municipais de legislação de como você tem que transportar um mesmo resíduo. Isso vira uma loucura jurídica para qualquer um para poder lidar, e essa loucura jurídica ela se transforma num desafio logístico. E esse desafio logístico, no final das contas, acaba se transformando para uma empresa em custo. Lógico que se você consegue colocar tudo isso numa plataforma que ela vai gerenciando essas permissões, que é o que o Stefan comentou, então, que seria a segunda geração do blockchain, isso facilita, você tira o fator humano de controle de todas essas legislações e você coloca dentro para o algoritmo de uma estrutura. Então, pela lógica, o que a PV hoje faz é isso. Nós temos clientes que controlam só a extração de matéria-prima, eu tenho clientes que controlam apenas a sua produção, a nossa grande maioria controla, na verdade, destinações e resíduos, e eu tenho o nosso maior case aqui, que é a cidade de São Paulo, em que a gente controla entre 18 a 20 mil toneladas dia de descarte dentro da cidade de São Paulo. Em mais de 680 mil empresas e mais de 4 milhões de domicílios dentro da cidade de São Paulo.
Por causa disso, a gente foi considerado, então, pelo Fórum Econômico, já em 2018, como Technology Pioneer de blockchain de terceira geração, que é o quê? Que é a escalabilidade. Então, como escalar blockchain. E eu te digo que no primeiro mês, ferrou. A gente não conseguiu dar essa escalabilidade. Porque o brasileiro, na hora de se cadastrar, deixa para o último dia. A gente tinha mais de 100 mil cadastros tentando ser feitos num período de 8 horas. Esquece. A rede não aguentou. A gente não conseguiu fazer. A gente, na verdade, até eu brinco lá com o pessoal do Cloudflare, que a gente estava em Davos depois, que eu falei, cara, eu derrubei o Cloudflare no Brasil. Ele falou, não, mentira, não derrubou. Aí a gente foi ver todos os logs, sim, a gente derrubou naquele período, que tá todo mundo achando. E o que aconteceu com a gente? Derrubou a lógica em Porto Alegre, que depois derrubou a América Latina. Por quê? Porque foi muita coisa, foi muito dado tentando passar numa banda que não conseguia lidar com isso daí e que você restringia ainda mais pela lógica de blockchain. Você consegue dar essa rastreabilidade em tempo real por partes do processo, como controle de matéria-prima, ou pelo sistema de manufatura como um todo. E a gente utiliza muito o que a gente chama de cobotics, que é sensorização. Os sensores já existem na fábrica. A questão é como você vai poder pegar a telemetria de sensores e utilizar dados já existentes para validação de novos dados. Dentro desse processo, a gente faz várias coisas. Essas aqui são algumas das empresas que estão com a gente nessa loucura hoje em dia. Então, hoje tem aqui, são mais 2.000 clientes que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Mas a maior loucura que a gente tem realmente foi o projeto da cidade de São Paulo, que a partir do dia de 1º de janeiro são todos os municípios do estado de São Paulo. Então, a gente vai pular para 645 municípios no Brasil, pegando, então, essa região de 44 milhões de habitantes. Então, aqui um exemplo do que aconteceu com a Renault ao utilizar a nossa tecnologia. No primeiro ano, aqui quando a gente fez, o dólar estava 3,8, tá, pessoal? Então, pode reduzir bastante esse valor do que a gente deu de resultado financeiro para eles em dólar, né? Hoje, com o dólar a 5,26, a 5,40. Então, mas pegando aí na época, em milhões de reais, foi uma redução de quase 5 milhões de reais no ano, no primeiro ano de uso dentro do nosso sistema, redução de tempo de gerenciamento absurdo e aumento de resultados financeiros na gestão deles. Na Takeda Pharma, a gente controla matérias-primas, tá? Então, matérias-primas de formulação de remédios de autocontrole, os chamados tarja preta, tá? E a gente conseguiu aí fazer uma rastreabilidade de 100% de toda a cadeia produtiva deles. E os números de São Paulo que são absurdos. Falou, mas como é que entrou 680 mil empresas, né? Na verdade são 683 mil empresas, dado de hoje, e você vai falar, pô, mas como é que entrou tanta gente? Força de lei. Não adianta. Se você, naquele momento que eu tinha comentado para vocês, né? Poxa, mas as pessoas dizem que cobram de você que você traz muita transparência, que eles não são fiscalizados. Aí me deu a loucura, eu doei o sistema por 8 anos para a cidade de São Paulo, desde 4 de abril do ano passado. Ajudamos eles a criar uma regulamentação para a cidade, que agora está virando uma regulamentação estadual. Tá? Então a gente saiu dos 16 mil cadastros existentes, sendo apenas 5 mil cadastros ativos, para 680 mil cadastros, mas também desses 680 mil empresas cadastradas, apenas 45 mil utilizam mensalmente o sistema e o processo, porque a gente criou dentro da regulamentação. Então, quando você traz uma tecnologia em que existe uma discussão nela, se ela é moral ou imoral, porque a gente entrou numa discussão sobre moralidade e imoralidade pelo fato de ter se criado uma lei para todo mundo entrar dentro do nosso sistema de forma gratuita. A essa moralidade e imoralidade, ela entra numa discussão se ela é legal ou ilegal, porque eu tive TCM, Ministério Público, dentro da nossa empresa durante 3 meses para entender esse processo de doação dentro do município de São Paulo. E depois que isso, você passa por essas duas fases são validadas e se cria uma lei ao entorno de uma tecnologia que você criou, isso que a gente chama aqui de disrupção. E agora essa lei que é municipal, ela está se transformando estadual, no caso de São Paulo. Então hoje a gente tem diversas plataformas, então tem várias marcas que já utilizam o nosso sistema na lógica de white label, a gente trabalha com portais privados, a gente trabalha de forma interoperante com 5 diferentes bancos, então a gente trabalha com Oracle, com Microsoft Azure, a gente trabalha muito também com Amazon, AWS, Prodan da cidade de São Paulo, com o Prodesp de São Paulo e agora com DataPrev no governo federal também, então são vários bancos intercalados dentro de uma mesma cadeia. Números
absurdos de registro, desenvolvemos nossas próprias tecnologias embarcadas, e eu acho assim que é muito mais do que reconhecimento, tá, Eduardo? Quem falou, a gente, World Smart Cities Awards, Prêmio Eco Brasil, Latam Ads, a gente acabou de ganhar aí a World Cup, né, de startups no mundo, estamos na finalíssima agora, entre 190 mil startups no mundo esse ano, a gente vai representar o Brasil aí, com os 40 primeiros colocados no mundo, e com a própria Business Insider considerando a gente como uma das 61 empresas mais inovadoras no mundo, mas o que eu digo muito dentro desse processo é que a gente consegue fazer muita coisa com menos, tá? Então, numa situação como essa do Covid, que aconteceu no mundo inteiro, a nossa empresa cresceu 4 vezes. Tá? Por quê? Porque houve aquela acelerada de digitalização de processos e dentro dessa acelerada de digitalização de processos, o blockchain começou a ser um pouco mais aceito. Então, várias marcas que há 1 ano atrás ou há 6 meses atrás, elas não estavam interessadas nesse tipo de tecnologia, elas estão vendo sim que os protocolos de blockchain elas podem ajudar nesses processos, então todos de forma descentralizada em suas casas, cuidando de cadeias produtivas extremamente complexas. É isso que é a plataforma Verde. Que show, que aula. Obrigado, Chico. Imaginar toda essa potência da plataforma voltado para o setor que hoje mais movimenta o Brasil economicamente é fantástico, né? Ver todo o potencial de todas essas tecnologias que se apresentou, baseadas muito em blockchain,